consultava os seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, porque os sírios planejam posicionar as suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naquele lugar. Furioso com essa situação, o rei da Síria reuniu-se com os oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Um levantou lá no meio: ó meu senhor, meu rei, não somos nós. Respondeu os oficiais: Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz nos seus aposentos. Então o rei ordenou: vão e descubram onde está Eliseu, que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ah, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele, do moço, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalo e carruagens de fogo. E quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, fazem que fiquem cegos. E o Senhor fez com que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. O texto fala por si só, não é uma mensagem até aqui. Podemos fechar a Bíblia, E que maravilha este momento, esta palavra, esta ação de Deus em favor do seu servo, do seu profeta de Israel. E quando a gente vê muitas coisas importantes aqui, quando a gente está sob pressão, quando uma notícia chega, como que você reage? De repente, o jovem acordou aqui, o servo de Eliseu, numa manhã, estava tudo bem. De repente, ele abre a porta e a coisa estava muito feia. Dotã, o soldado da Síria, havia cercado. E aí ele fechou a porta rapidamente e deu talvez um grito: ah, meu Deus do céu! Falou o profeta para Eliseu: e agora? O que nós vamos fazer? E agora? Então, na hora da pressão, da dificuldade, como você reage? Cada um de nós reage de um jeito. Uns gritam, uns choram, uns correm, outros oram, outros confiam, outros esperam. Qual que é a sua reação no momento de pressão? Qual que é o nosso temperamento no momento de pressão, no momento difícil? E não é errado, porque cada um tem a sua personalidade e cada um vai, com certeza, reagir de um jeito. Esse momento aqui era muito difícil. A Síria sempre guerreou contra Israel. A Síria era uma potência. Israel aqui, através de Josué, eles haviam se estabelecido há pouco tempo. Eles estavam aprendendo aqui até como manejar a espada, porque você viu no texto, os israelitas estavam indo treinar. Cada vez eles
terceiro lugar, eles estavam realmente em treinamento. A Síria viu Israel crescendo, mas aquele povo nem exército tem, e gerou uma inveja no coração deles. Eu já sei, nós vamos capitular, nós vamos tomar Israel. Era uma guerra injusta, era uma guerra desproporcional. Síria tinha soldados, exércitos, homens preparados, eles tinham munições, eles tinham treinamentos, eles tinham estratégias, eles tinham tudo. Então estava muito fácil capturar Israel. Nem sempre é assim, né? Quando a gente viu a Rússia invadir a Ucrânia, eu imaginei, em umas semanas eles estão ao pó. Já faz 9 meses, né? E aí parece que a Rússia já está quase pedindo acordo, né? E um interventor falou assim: nós temos que oferecer alguma coisa para a Rússia, para eles não saírem tão humilhados, porque senão não vai ter acordo, porque eles são uma superpotência, e se eles perderem e saírem de mãos abanando, eles não vão aceitar o fim da guerra, embora era desproporcional. Aqui muito mais, não dá para comparar Israel com a Síria. E você sabe que eles guerreiam até hoje? De repente a Síria fala: um monte de irmão vai ser nosso, e pronto, já começa mísseis, avião, já vai Israel se defender, até hoje, antimísseis, e vai Israel, porque Israel cresceu com tecnologia que a gente já falou aqui, né? Desenvolvida, que hoje o mundo inteiro se usufrui disso. Israel até hoje é vitorioso. E nesse momento aqui, irmãos, era uma guerra muito fácil para a Síria capturar Israel. E aí o rei da Síria falou: já sei. Ele tinha um informante, o informante falou lá para a Síria: ó, o exército de Israel vai passar por aqui. Lá, muito bem, montou o acampamento lá, montou desse lado, estratégia, desenhou quantos homens, tantos cavalos atrás, cercando na frente, montou acampamento e ficou lá esperando. Cadê Israel? Você vai ver o texto, que não foi pouco tempo, fala que foi várias vezes, repetidas vezes. Aí consultava lá o informante: o que aconteceu? Eles foram por outro caminho, agora eles vão passar por esse caminho. E lá vinha o rei da Síria, desmontava o acampamento, desmontava as estruturas e montava naquele lugar. Agora Israel vai passar por aqui. Cadê Israel? Até que o rei da Síria falou: mas não é possível, tem um espião, porque eu faço os planos, eu desenho, eu tenho as minhas estratégias, eu sou a Síria, anos eu venho fazendo guerras, venho vencendo, não sou um ignorante em guerra, a minha estratégia nunca falhou. Nós temos um espião aqui no nosso meio que está indo falar para Israel. De repente, sempre tem alguém que sabe, né? Um oficial falou: não, meu senhor, o profeta, o Deus de Israel, quando você está no seu quarto, você está pensando, olha uma coisa terrível, você nem falou, você nem desenhou a tua estratégia, Deus já revelou o profeta, e o profeta alerta Israel. Se engaja uma palavra na sua boca, eis que o Senhor tudo conhece. Você que está aqui, então, Deus conhece a tua vida. E a posição de um Deus é de um Deus de misericórdia.
não tem estratégia mundana de Satanás, de reis, que frustram os planos de Deus a teu respeito. Aleluia. Não tem exército, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Eles podem armar estratégia, eles podem fazer laços, mas o Deus de Israel sabe todas as coisas. O oficial falou isso para o rei da Síria. Falou: é revelado enquanto você está no seu aposento, enquanto você está no seu quarto. Aí, então fica fácil. O rei tem estratégia, localize o profeta, que eu destruo o profeta, e aí depois os meus planos vão dar certo. Meus irmãos, conforme ali no texto, os irmãos já sabem o que aconteceu. Aí, onde está o profeta? O espião que estava lá, o informante, o profeta Eliseu está na cidade lutando. Mas está dizendo o que quer? Sem muita influência. A casa dele não tem guardas, a casa dele não tem muralhas. Isso é informante, tá? Esse é espião, tem até hoje. O rei falou: mas mesmo assim eu vou fazer aqui o meu plano. Eu vou capturar o profeta, eu vou mandar homens, eu vou cercar a cidade inteira, e eu vou eliminar e vou resolver essa questão. Foi nessa manhã que o moço abriu a porta e ele olha lá, longe, via cavalos, via um equipamento aqui, homens mais baixos, em cima, fechou a porta por ele e falou para Eliseu: e agora? O que nós vamos fazer? Eliseu saiu para fora, talvez olhou, mas não se desesperou. O moço, pelo amor de Deus, ai meu Senhor, tem uma tradução que fala: ai meu Senhor. Tem uma que fala: outras falam: ah, morri. Como nós vamos escapar de tal situação? O profeta vai e olha, fecha e volta. Você sabe quando Paulo falou assim: eu sei em quem tenho crido. Poderoso para fazer muito mais. Esse era o profeta Eliseu. Ele falou para o moço: o que vocês vão fazer agora? Ele falou: nada. Mas ele falou: olha, vou orar a Deus, mas é preciso que a gente esteja junto. Para você vir aqui, nós temos que estar todos com um único propósito, não é? E às vezes você nem concorda, você nem vê, mas Deus tem os seus propósitos. Olha, quando o rei mandava mudar Israel, todo mundo tinha que aceitar. Você sabe que a vida cristã, ela também acontece muitas mudanças, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós queríamos construir uma igreja onde? Lá no bairro Vilas Boas. Não era não, é lá, compramos terreno lá, fizemos planos lá. Lá é um lugar bom, perto de um arvoredo. Não era lá? E eu estava ciente que seria lá. Aí de repente vem Deus, né? Falou: não, vai ser aqui, no mesmo lugar. Tem gente que não gosta de mudança, já pensou? Por quê? A gente não entende os planos e os propósitos de Deus. Deus prefere muitas vezes fazer a gente sofrer em algumas mudanças para nos preservar e nos salvar, do que deixar a gente se arrebentar se a gente seguir os nossos próprios planos. Tinha soldado aqui: mas por que se nós vamos por aqui, se por lá a gente está vendendo mais perto? Tem gente que não gosta de mudança, mas às vezes é necessário. Deus vive mudando a gente. Então vamos aceitar as mudanças que Deus faz na vida da gente.
E agora ele ora para o moço: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja. Os olhos da fé, discernimento, nos dias de hoje, irmãos. Dias de guerra, dias trabalhosos. Deus pode abrir os nossos olhos e nos dar visão. É isso que nós precisamos, olhar com os olhos da fé. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Coisas estranhas que você está acontecendo, está vivenciando, que você nunca viveu. Tem gente que pensou que nunca iria ver. E a gente quer agora, não é verdade? A gente quer resolver a coisa, tem agora aqui no braço, na guerra, na intervenção, não sei o que lá, nós estamos lutando, tantas coisas. Perdemos até a volta. Parece que está perdendo tudo. As pessoas estão ansiosas. É o momento de fazer que nem o profeta: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver os teus propósitos. Glória a Deus. Para que eu possa ver. E Deus abriu os olhos do moço, ele vai olhar novamente. E a Bíblia fala, está no texto, que ele viu cavaleiros e cavaleiros. Ele viu ao lado de Eliseu uma carruagem de fogo. Isso já aconteceu no Novo Testamento, quando os discípulos tentaram intervir sobre os planos de Jesus. Jesus falou: para! Falou: Pedro, se você soubesse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele mandaria um exército de anjos, e isso aqui seria resolvido rapidamente. Você não vê, mas os anjos do Senhor andam ao seu redor e os tempos vida. Você tem que ver, você tem que saber. Os olhos da fé, nós precisamos enxergar, nós precisamos saber quem é Deus, em quem você creu. Por isso que quando as coisas difíceis vierem na sua vida acontecer, não faça como o moço: fala, morri, agora eu vi, acabou. Você tem um Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem um Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Você pode estar com problema na saúde, com problema na família, com problema no trabalho, com problema no emprego, com problema não sei lá onde. Deus, não há estratégia contra os planos de Deus. Não há estratégia. Não há. De repente, Eliseu olha, quando o exército quer vir, diz a Bíblia que Deus orou e Deus cegou o exército da Síria. Aí Eliseu falou: não, quem vocês estão procurando não está aqui, está lá, me segue. Levaram aqueles homens lá para o centro de Samaria. Os homens que haviam cercado Eliseu agora estão cercados. Agora estão cercados por Israel. Davi sempre orava assim: preparas uma mesa perante mim, para mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo. Você sabe que existem tantas pessoas que amam uma pedra no seu sapato. Você não precisa declarar guerra. Você não precisa eliminar. Você não precisa. Confie no Senhor. Eu já passei cada experiência de pessoas que se diziam e eram meu inimigo pacientemente. Os anos se passaram. E hoje Deus fez as coisas serem diferentes. Aquilo que parecia que era o fim, aquilo que parecia que não tinha mais jeito, Deus faz uma situação. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E aquilo que era teu inimigo, as pessoas estão se aproximando de você, e aí ele profere elogios. O exército agora, o rei pergunta para Eliseu: vamos matar todo mundo? Sabe o que Eliseu falou? Não. É a única guerra que não termina de carnificina. Você vai ver na Bíblia Deus mandando o povo guerrear. Você vai ver na Bíblia Deus mandando o povo falar: não deixe nenhum sobrevivente, elimine todos. Mas aqui você vai ver no texto: não, faça um banquete.
dê comida, alimente-os. A única guerra que a gente vê terminando-se num banquete é essa guerra. E eles foram alimentados. E eles foram agora aqui, de repente eles estavam, os olhos lhe foram abertos. E dizem que tal situação, tal inspiração, tal momento que eles viveram, diz que a Síria por um longo tempo, nunca mais eles passaram a guerrear contra Israel. Por quê? Porque viram que na frente de Israel tinha Deus. O rei da Síria teve que conhecer o rei de Israel. Sabe aquele louvor que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos? Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Deus vai nesta manhã responder questionamento para a gente. A Bíblia fala que esse povo vinha por repetidas vezes armando e desarmando o acampamento contra Israel. Fazia tempo. A Bíblia fala que eles ficaram mais de ano. E você sabe que tudo que monta, desmonta, vai se desgastando, né? Vai se desgastando. Síria estava cansada, não entendiam, não conseguiam ver, eles não entendiam que tinha um Deus de Israel. Muitas vezes a gente se cansa, né? A gente se cansa de ver as coisas e achamos que Deus vai ser sempre a mesma coisa, que somente a estratégia, mas Deus reservou um momento único para Eliseu, de poder levar os seus inimigos para o centro. E aí eu lembro daqueles textos que falam assim: nenhum mal te sucederá. Você já leu esse texto e pegou para você? Nenhuma praga chegará à sua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Glória a Deus. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. Querido irmão, nós vamos encerrar. E enquanto os irmãos do louvor se preparam, eu preciso lhe dizer assim: qual é a guerra que você está enfrentando? Qual é a guerra? Você está cansado? Luta. Qual é a batalha? Qual é a tua batalha? Se você não tem, amém. Mas a Bíblia fala assim que se você, em tempos de paz, você tem que se preparar-se para a guerra. E em tempo de guerra, você não pode parar de lutar. Se formos analisar a nossa vida, é constantemente uma luta. Luta emocional, luta profissional, luta para nos mantermos em pé, mantermos o foco. As distrações, elas são muitas. O que nós temos que fazer? Então a mensagem vem que nós temos que fazer que o profeta Eliseu: orar a Deus para as nossas lutas, para as lutas da nossa família, dos nossos filhos, da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa vida. Pedir para que Deus abra os nossos olhos e nos dê discernimento. Se você não orou assim, você tem que orar. Senhor, ensine-me o que fazer. Abre os meus olhos para que eu possa ver a tua mão, a tua glória, o teu agir. Se for necessário você continuar fugindo, mudando, continue. Lá na frente Deus tem a bênção. Se for necessário você não entrar na guerra hoje, somente orar, espere, faça como Eliseu fez. Quando o exército estava pronto, o rei de Israel falou: agora podemos matar o Senhor. Não, agora não. Deus é de idade,
É isso que a gente tem que fazer, tem que ter o quê? Tem que ter visão. Nós temos que ter visão. É uma coisa que eu mais estou orando a Deus, Senhor. Ensine-me qual que é o teu propósito. Abra os meus olhos. Por quê? Estamos vivendo situações, como eu falei para os irmãos, que às vezes não são armas, que às vezes não é força física que resolve. É como você vai se posicionar agora que você souber. O profeta Eliseu e o menino. O menino gritou: ai meu Deus, e agora? Não tem mais jeito. O profeta ouviu Deus que falou: tem jeito. Foi orar. O Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E aí chamou o moço: você consegue ver? E eu quero encerrar assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Deus, irmãos, que está no trono de glória. Deus, a Bíblia diz isso lembrar essa beleza. E Ele fala que Ele descansa a planta dos seus pés aqui na terra. Um Deus que criou essas estrelas que nós nem conseguimos contar, mas Ele as chama cada uma pelo nome. Um Deus que consegue medir as águas do oceano contando nas palmas da sua mão. Que Deus grande é esse? Que grande Glória a Deus, aleluia. Que grandeza, irmãos. Amém, Jesus. Chamado Deus de Israel, Senhor dos exércitos. É esse Deus que está conosco. Amém, Jesus. É esse Deus. Vamos ficar nesse pé. Nós vamos louvar. E você tem a oportunidade, você está na presença desse Deus que quebrou estratégias, que derrubou o exército. Nada dos intentos que a Síria fazia contra Israel dava certo. Por quê? Porque que nem oficial foram lá: vocês vão conhecer quem é o Deus de Israel. Você vai saber quem é Ele. Ele falou: não, mas eu acredito o profeta. E o profeta ora a Deus. E aí vem os anjos do Senhor, as providências de Deus, a carruagem de fogo ao lado de Eliseu. Que Deus possa fazer com que a gente veja a presença dEle em nossas vidas nessa manhã. Está na batalha? Glória a Deus, tá? O nosso Deus é poderoso.